No último vídeo em que eu falei dos melhores gráficos do PS2, eu me limitei apenas a exclusivos. Hoje a gente vai aumentar um pouco mais as possibilidades e tirar esse pré-requisito para os jogos entrarem aqui na lista. Lembrando que essa é uma lista feita sem compromisso algum de ordem, e isso quer dizer que não se trata de um vídeo de top tais jogos, ok? Vamos lá, com isso vamos trazer 7 jogos com gráficos incríveis aqui. Começando por Silent Hill 3. Eu já quis começar essa lista impactando sem piedade alguma. Silent Hill 3 foi um dos jogos de terror que eu mais joguei. Ele impressiona até hoje graficamente, verdade seja dita. O jogo de luz e sombra dele é incrível, contribuindo para a imersão e também para a atmosfera. O modelo dos personagens é muito bem feito, trazendo expressões faciais extremamente realistas para a época, assim como seus detalhes, como por exemplo a roupa, cabelo e por aí vai. Os cenários são extremamente saturados para poder se adequar a todo o contexto do jogo, e isso eu expliquei na análise que eu fiz aqui, vai estar aparecendo o card para vocês verem, quem tiver uma certa curiosidade, só clicar. E ainda um outro item sobre a questão das texturas é a sua definição, que é muito bem feita e rica em detalhes. Como se não fosse o bastante, o design dos inimigos também segue pelo mesmo caminho e dá gosto de ver, por mais grotesco que seja. Bom, Silent Hill 3 é um jogo incrível, por mais horripilante que ele possa parecer, é bonito e não tem muito o que acrescentar. A verdade é que Silent Hill 3 é um dos melhores gráficos do PlayStation 2 sem sombras de dúvidas. A gente sabe que a versão de PlayStation 2 de Resident Evil 4 é uma das versões mais fracas graficamente falando. Isso é um fato. Não quero ser polêmico aqui, mas já sendo, ela acaba perdendo apenas para a primeira versão do PC do jogo. Mas isso não tira o seu brilho, se acalma. O fato de ser a mais fraca não quer dizer que o jogo possua gráficos ruins, longe disso. Resident Evil 4 foi um salto gigantesco na franquia, trazendo ambientes ricos em detalhes, amplos e cheios de nuances a serem exploradas. O modelo dos personagens é super competente e não deixa a desejar em praticamente nada. A movimentação das vestimentas é super fluida, o que já impressionava na época. Efeitos de fogo e água aqui também são muito bem representados e os inimigos receberam uma atenção adequada com relação à sua modelagem, falando de uma forma geral, é claro. O fato é que a versão do PS2 só acaba parecendo fraca quando é comparada com as versões originais do seu porte, que são o Wii e GameCube. Quem nunca jogou essas versões vai achar o jogo uma obra absoluta quando jogar no PlayStation 2. É claro que eu estou comparando tudo isso sem levar em consideração os 300 remasters que Resident Evil 4 tem, tá? Tô colocando só as versões que foram lançadas lá na época do lançamento original do jogo. Mas o fato é que Resident Evil 4 é incrível e, sem sombra de dúvidas, foi um marco e uma revolução para a indústria dos videogames, se levado em consideração todas as inovações que ele conseguiu consolidar. Eu não podia deixar de citar esse daqui. Eu não consegui citar ele na primeira parte dessa lista porque ele não era um exclusivo e lá o pré-requisito era ser exclusivo. Mas aqui acabou esse pré-requisito e eu tô totalmente livre para isso finalmente. Tô falando de Black. Black acabou se tornando um marco no gênero do FPS lá no PlayStation 2. Na época em que ele foi lançado, ele impressionou e impressionou muito. No primeiro contato com o jogo, já se dá de cara com um feixe de luz impressionante vindo de uma janela, o que já chamou minha atenção. A ausência de sombras e iluminação de uma forma geral sempre foi uma coisa que me incomodou muito nos jogos do PlayStation 2. E acho que já deu para perceber que a maioria dos jogos que eu estou citando nas listas tem esse fato bem trabalhado, né? Mas Black não era incrível só por isso. O modelo dos personagens era bom, mas nada de impressionante até então. O que de fato começou a me impressionar foi o nível de detalhamento que as armas em Black recebiam. A modelagem dessas armas era muito boa, e não só isso, a quantidade de detalhes vistas era incrível. As texturas eram bem competentes, mas a física é o que de fato brilha aqui. A forma como os inimigos recebem tiros é muito realista, e não só isso, a destrutibilidade do cenário é alta para um jogo daquela geração, sabe? E não podemos esquecer sem sombra de dúvidas alguma dos efeitos de iluminação que eram incrivelmente bem feitos. Parecia às vezes até um jogo de começo de 7ª geração. Nossa! Enfim, Black é surreal. Para quem gosta, eu super recomendo. Essa daqui é uma saga que sem sombra de dúvidas eu sou muito fã. Tomb Raider Anniversary é um remake do primeiro jogo lançado lá em 1996 para Sega Saturno, PlayStation 1, PC, enfim. Ele traz novas mecânicas e, é claro, novos gráficos.
Ele também saiu para Xbox 360 na época do seu lançamento, mas meu encantamento mesmo ficou com a versão do PlayStation 2. Não só porque o PlayStation 2 era o único console que eu tinha na época, mas também porque ele foi muito competente, tecnicamente falando, pro console em questão. Isso porque ele trazia uma Lara Croft completamente interativa com o ambiente. Ao entrar na água, Lara se molhava, ao rolar pelo chão, ela se sujava. Então assim, tudo era muito interativo. O modelo recebeu mais polígonos do que em Tomb Raider Legend, versão que antecede a esse, para quem não sabe. Então temos contornos mais suaves, vamos colocar assim. E trouxe os ambientes clássicos completamente reimaginados de forma deslumbrante. Além disso, ele conseguiu também introduzir novas áreas. Então a sensação que eu tenho é que além dele ser um remake, ele reimaginou todo o primeiro game. Enfim, ficou incrível. Tomb Raider Anniversary, para quem é fã de longa data da franquia, é uma ótima pedida. E não só isso, para quem está ingressando agora, precisa conhecer toda a trilogia que ele faz parte, né? Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary e Tomb Raider Underworld. Só não joguem o Tomb Raider Underworld do PlayStation 2 para não ficar com uma má impressão da saga. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas Tomb Raider Anniversary, graficamente falando, é incrível. Chegamos aqui num jogo que me deixa até um pouco triste, porque eu sei que pouca gente talvez possa conhecer. Pouca gente dessa geração, né? Não da minha geração. Porque ele é muito pouco falado. Onimusha 3. Eu chego a achar um absurdo a saga não estar entre nós nos consoles atuais. Onimusha foi uma saga consagrada da Capcom, enfim, muito boa mesmo. O terceiro game da saga veio para poder concluir a história de Samanusuke, protagonista do primeiro game da série, além de ser desse daqui. Só que nesse daqui a gente também tem um novo personagem introduzido. Quando passa a tela do PlayStation 2, sabe quando você coloca o disco no console e aí dá toda aquela introdução da BIOS do console, enfim... E aí aparece a tela, PlayStation 2. Depois daquilo dali, a gente vai para a parte da abertura do jogo, com quase 10 minutos de duração. Ali a gente já tem uma dimensão do que nos espera. Essa abertura conta com uma CGI com uma qualidade absurda. Chega a parecer que são atores reais protagonizando aquilo dali. Depois disso, a gente se depara com cenários diversificados, como florestas, cidades destruídas e por aí vai. Mas nada passa despercebido. Tudo é muito rico em detalhes, da luz que é emitida pelo sol até mesmo a água de um rio, sabe? Tudo tem reflexo, a iluminação é muito competente, o modelo dos personagens faz jus a todo o resto do cenário, então você vê que é uma coisa extremamente orgânica, enfim, tudo é muito competente e cumpre muito bem o seu papel. Por isso que o game está aqui nessa lista. Ele tem gráficos incríveis, sem sombra de dúvidas alguma, e é um jogo excepcional para quem gosta de jogo de espada, samurai e coisa do gênero. Super recomendo. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Esse daqui é o segundo game da saga Splinter Cell e por sinal me impressiona até quando eu decido jogá-lo nos dias de hoje. Tudo é muito bem feito e acabado no geral aqui, mas existem algumas coisas primordiais para esse jogo em específico, efeitos de luz e sombra. No jogo você usa a escuridão para poder se esconder dos inimigos e das sombras dos seus adversários para poder tomar vantagem das posições deles e antecipar seus respectivos movimentos, é claro. É um jogo de furtividade, o foco é voltado extremamente para o stealth. A atenção dada a esses dois efeitos em particular merece meu respeito justamente porque foi muito bem aplicada. São poucos os jogos que conseguem fazer tal façanha porque a iluminação dinâmica, na grande maioria das vezes, é um efeito muito difícil de você reproduzir. O hardware do PlayStation 2 não tinha essa capacidade. Do Xbox ok, mas do PlayStation 2 já era muito mais difícil de fazer. E eu vi isso na versão do PlayStation 2 porque todos os Splinter Cells que eu joguei na época da sexta geração foi no PlayStation 2. Então ganhou meu respeito aí. Os efeitos de água também são incríveis aqui. E isso é visto logo na primeira fase do jogo, já quando ele começa a campanha, colocando Sam Fisher, o protagonista do jogo, numa espécie de doca. E você tá na água e vê toda aquela vista, o pôr do sol. Nossa, é incrível, é incrível. É impossível não ficar deslumbrado com a paisagem que é posta ali. Ainda que seja na parte da noite, tá? Mas é lindo. Splinter Cell Pandora Tomorrow, ele é um jogo extremamente difícil, não é um jogo que eu recomendo para todos os públicos, porque requer muita paciência, mas ainda assim, para quem gosta desse tipo de pegada, se joga, vai fundo. Splinter Cell Pandora Tomorrow é um dos melhores Splinter Cells que eu já joguei até hoje.
E para poder encerrar essa lista, eu não podia deixar de falar de um game da saga Metal Gear. Eu não posso negar que eu puxo muito o saco, não só da franquia, mas também do seu criador, Hideo Kojima. Metal Gear Solid 2 ele impressiona desde a sua introdução, com o Solid Snake saltando da ponte no rio Hudson para dentro de um navio de cargas. O cenário é chuvoso e é à noite, a pressão da chuva, a movimentação da capa que está sobre o Snake, né? Tá cobrindo ele, a forma como a iluminação se comporta, enfim, tudo ali naquele começo já me dizia que teríamos gráficos incríveis. Quando eu vi aquela introdução eu falei, gente, é um filme. Porque assim, na época, hoje em dia nem tanto, porque a tecnologia ela tá avançando muito e a gente está tendo acesso às coisas muito mais facilmente. Mas os saltos anteriormente, né, graficamente falando, eram muito mais absurdos do que o que a gente tem hoje em dia. Eu me lembro que eu saí do PlayStation 1 pro PlayStation 2 e dei de cara logo com Metal Gear Solid 2. Fiquei abismado. Falei, gente, é um filme que eu tô vendo. A gente saiu do PlayStation 1 com personagens que não abriam a boca, não tinham expressões faciais. Pra ir pro Metal Gear Solid 2, nossa senhora, foi absurdo. Enfim, os personagens têm modelos muito bem estruturados, os cenários contam com reflexos e sombras. Tudo bem que as sombras elas não são dinâmicas aqui, mas ainda assim elas estão ali para poder ornamentar todo o cenário, o que para mim, levando em consideração o poder e o gráfico do PlayStation 2, é incrível. E os reflexos, honestamente, me deixaram de boca aberta. Para ser sincero, me deixam até hoje. O comportamento da física é muito bom aqui. Quando eu falei da capa e da pressão da chuva, do vento e tudo mais na cena inicial, tem a ver diretamente com a física. Então podem ter certeza que física é uma coisa muito mensurada aqui dentro do jogo. E ela só não foi mais bem avaliada porque infelizmente o PS2 não tinha um hardware que aguentasse. Então o jogo teve que sofrer uma compressão nesse ponto. Mas ainda assim a gente está falando de um jogo de começo de geração. Então, cara, Metal Gear Solid 2 é incrível graficamente falando. Para quem curte jogos de ação, aventura e espionagem, ele tem uma ênfase no stealth, óbvio, claro e evidente. Mas para quem curte essa premissa, eu super recomendo. Hideo Kojima, para quem não sabe, é o mesmo criador de Death Stranding, que saiu recentemente. Então, é tudo obra dele. Então já sabe que é incrível, né? Mas enfim, essa daqui foi a nossa lista de 7 jogos com gráficos incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês. E também de se inscrever no canal para não perder nada, receber sempre as notificações. E falando das notificações, não se esqueçam de clicar no sininho para poder receber sempre tudo direitinho, porque o YouTube pode trollar, assim como me trola. Então ativa as notificações clicando no sininho, beleza? Me segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aí na descrição para vocês e aqui nesse vídeo também, pra gente poder interagir sempre mais. E é basicamente isso, a gente se vê no próximo vídeo sem sombra de dúvidas alguma. Até mais, tchau, tchau.